Meus irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor, vamos mais uma vez ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas almas. Nosso tema de hoje, eu sou o bom pastor. Disse Jesus, eu sou o bom pastor. Mas amados, quem é este bom pastor? Você já parou para refletir a respeito de quem é de fato Jesus? Quem é Jesus? Eu quero afirmar para vocês que Jesus é o fruto das profecias, desde os tempos muito antigos, desde o Éden. Jesus foi profetizado, eis que virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Quando você lê o Novo Testamento, verás a glória do Todo-Poderoso. Mas é no Antigo Testamento que você vê todas as informações a respeito de Cristo. Todos os atos que estão no Antigo Testamento apontam para Cristo Jesus. Ele é a promessa de salvação, Ele é o maná, oh glórias, Ele é a nuvem que estava no Êxodo, Ele é o fogo que aquecia aquele acampamento. Jesus é o sacrifício, é o cordeiro do sacrifício. Jesus, amados, Ele é o mestre em todas as situações, é o Senhor do sábado, é o Senhor do homem, é o Senhor de Israel, é o Senhor daqueles que amam a Cristo, que o amam com todo o seu coração, com todas as suas forças. Eis aí Jesus Cristo. Mas as profecias se cumpriram, glórias a Deus por isso. O Senhor Jesus, Ele veio. As palavras a respeito de Cristo, elas se cumpriram totalmente. E quando nós vamos para o Novo Testamento, veremos com muita facilidade que em determinado dia, eis que em um momento tão especial, um momento tão magnífico, tão extraordinário, o anjo Gabriel aparece. O anjo Gabriel aparece a uma jovem, uma adolescente, quem sabe entrando na adolescência. Eis Maria, com seus 13 até os 15 anos, jovem assim. Eis que Gabriel aparece a ela e diz, olha, você ficará grávida. Oh glórias! Amados, nós não entendemos a gravidade desse fato, nós não entendemos. As jovens que surgiam, que apareciam grávidas, eram apedrejadas. Elas não eram bem vistas na sociedade. A sociedade era extremamente rígida e certamente essa adolescente passou por momentos extremamente complicados no seio familiar e naquele círculo próximo a ela, certamente falavam, difamavam, não foram momentos fáceis. Eis também que José ficou sabendo da gravidez de Maria e ele pensou, vou pedir um divórcio e vou embora. Vou divorciar-me e vou embora. Eis que o Senhor aparece a José e diz, olha José, o filho de Maria é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Oh glórias! Eis aí o início de Jesus como homem sobre a face da terra. Passaram-se algum tempo, e eis que César Augusto decreta a necessidade de um censo. Maria e José viajaram de Nazaré para Belém, a terra de José. E nesta viagem, amados, chegou o tempo do Messias nascer. Veja a humildade de Cristo Jesus, o Criador do universo, o dono de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Eis que Jesus nasce, e nasce numa espécie de curral, nasce e é colocado na manjedoura. A manjedoura não é tão bonitinha quanto essas que vemos em presépios, mas era um coxo, literalmente um coxo, onde era colocado o alimento para os animais. Eis que todas as pousadas, hotéis, enfim, essas coisas que hospedavam as pessoas, estavam cheios, não havia vaga. Providência de Deus para mostrar simplicidade, mostrar a humildade do nosso Senhor, do nosso Salvador. E ainda, amados, quando Jesus nasce, oh glórias, quando Jesus nasce,
A manifestação do poder, da glória do Senhor é mostrada aos homens. Jesus nasceu em humildade, mas a sua glória foi mostrada aos homens. Estavam nos campos os pastores de ovelhas. E o anjo, olha só, mais uma vez, o anjo aparece aos pastores e fala a eles: eis que nasceu o Salvador. Eis que nasceu o Salvador. Os pastores deixaram tudo para trás e partiram para Belém. Partiram para Belém. Ali encontraram Maria, José e aquele bebê. Ali estava Jesus na manjedoura e eles glorificaram a Deus. Eles glorificaram, eles honraram, eles ficaram extremamente felizes com aquilo que viram. E diz a palavra que eles espalharam as boas novas do nascimento do Senhor Jesus. E ainda, a aproximadamente 1.200 quilômetros, mais de 1.000 quilômetros, lá nas bandas do Oriente, eis que havia pessoas que estudavam os astros, os magos. Eles estudavam os astros e eles viram algo diferente que apontava para o lado de Israel. Eles viram algo diferente, algo que chamou-lhes a atenção. Talvez conheciam já as profecias, provavelmente sim. E quando eles viram aquela estrela que indicava uma direção, eles foram até Jerusalém. Acompanharam a estrela. Veja como Deus move. Veja como o Senhor agiu. Veja como o Senhor providenciou todas as coisas para o nascimento de Cristo. E é impossível, irmãos, não vermos e ficarmos até assustados com o poder do Senhor nesse aspecto. Eis que o Senhor moveu um corpo celeste que guiou aqueles magos até Jerusalém. Ali chegando, procuraram a Herodes pelo rei de Israel, que havia nascido. Herodes assustado, querendo segurar o seu governo, um homem extremamente mau, cruel. Este procurou saber onde era que havia nascido, qual o local de nascimento. Diz a palavra que o Senhor mandou os magos de volta para um caminho diferente. A palavra não diz que eram 3 magos, também não cita o nome desses magos. Esses nomes que as pessoas tradicionalmente atribuem a estes magos não são reais, não são bíblicos, é apenas uma tradição das pessoas. Mas a Bíblia não fala o número de pessoas, não fala que eram 3 e também não cita o nome dessas pessoas. E quando eles retornaram para um caminho diferente, Herodes ficou muito enfurecido e procurou saber qual o tempo aproximado. E a crueldade desse homem era tão intensa que ele mandou dizimar todas as crianças com idade inferior a 2 anos, todos os meninos. Veja como era terrível Herodes. Mas o Senhor providenciou a fuga de Jesus. José e Maria fugiram para o Egito, e quando Herodes morreu, eles voltaram para Jerusalém, voltaram para Israel. Amados, eis aí o nosso bom pastor. Um nascimento diferente, talvez até por tribulações, por dificuldades, sem glória, mas com a manifestação do poder do Senhor. Eis o bom pastor, eis o bom pastor. No entanto, algo maravilhoso, na volta de Cristo Jesus, espero vê-la. O poder do Senhor será tão grande, que todo o universo há de ver, há de sentir, há de contemplar a glória do Senhor. Oh, bênção! Eis aí o nosso bom pastor. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 10, vamos deixá-la aberta no capítulo 10. João capítulo 10, versículo 11. Ouça a afirmativa do próprio Cristo, o nosso bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Oh, glórias! Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Oremos.
Jesus, muito obrigado pela tua vida, pelo teu sangue derramado em nosso favor. Muito obrigado, Senhor, pela salvação. Muito obrigado por ser o nosso pastor, por cuidar, zelar, nos abençoar, nos dirigir, nos guiar, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque tens preparado lugar para nós na glória. Oh, Jesus, fala conosco nesta noite. Espírito de Deus, ministra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? Versículo 11, João capítulo 10. Eu sou o bom pastor. Oh, glórias! Irmãos, essa é uma declaração profunda, extremamente profunda. Nós, com certeza, lemos e não conseguimos mensurar a profundidade desta afirmativa de Jesus. Nós não conseguimos mensurar. Mas Cristo estava mostrando ali, irmãos, a sua identidade, o seu propósito. Ele é o nosso pastor, Ele é aquele que cuida, aquele que zela, é aquele que faz coisas maravilhosas para com as suas ovelhas. Aleluias! E ainda, irmãos, Ele não apenas reivindica o cargo, a posição de pastor, mas Ele mostra-se como o bom pastor. Aleluias! O bom pastor, a grandiosidade da bondade do Senhor também. É impossível a nós, pobres mortais, entendermos, mensurarmos, é impossível. No entanto, compreenda, Jesus é o bom pastor. Eis o caráter do amado, daquele que nasceu de uma forma tão simples, mas eis o caráter de Jesus. Ele é aquele que nos cuida de nós com um amor profundo, é o nosso líder, oh glórias, é aquele que sacrificou-se por nós, é o nosso Salvador, o nosso Redentor, é o nosso Salvador, oh glórias, é aquele que cuida de cada um de nós. Eis o bom pastor, eis o bom pastor. E quando nós observamos alguns textos do Antigo Testamento, vamos ver que a palavra do Eterno faz referência a Deus como pastor do seu povo, o pastor do seu povo. Vemos isso no Salmo 23, também em Ezequiel capítulo 34. Mas, amados, necessário é estarmos atentos a essa declaração de Cristo, porque Ele mostra-se como Deus encarnado, como o Senhor Todo-Poderoso, como aquele que veio com uma missão. Ele veio cumprir as profecias messiânicas, Ele veio cumprir a promessa de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. A promessa do Senhor lá no Antigo Testamento, ainda no Éden. Nós não sabemos quantos milênios separa-nos do Éden. Nós não sabemos, mas aquela promessa lá no Éden, quando o Senhor disse que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Ele estava falando para você: olha, eu vou enviar Jesus, eu vou enviar o Messias, eu vou enviar o bom pastor para esmagar a cabeça da serpente, para que a nossa comunhão fosse restabelecida, e isto aconteceu em Jesus, aleluias, amém? Glórias a Deus por isso. Nosso primeiro ponto, vamos observar alguns pontos a respeito do bom pastor. O primeiro, o bom pastor e a sua identidade divina. Ainda, o bom pastor e o seu sacrifício redentor. O bom pastor e seu relacionamento com as ovelhas. E por fim, o bom pastor e a sua promessa de segurança. Vamos ser rápido, porém creio que a palavra ficará clara para que nós possamos ainda mais servir a Jesus com todo o nosso coração. O bom pastor e a sua identidade divina. Ouça a declaração de Cristo, João capítulo 10, versículo 11, somente a primeira parte. Cristo disse: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Oh, glórias! Irmãos, essa declaração de Cristo, ela é muito intensa, muito maravilhosa. Ela nos conecta de uma forma poderosa ao Senhor. Quando Ele afirma: eu sou o bom pastor, Ele está mostrando, irmãos, que Ele está ligado ao Pai.
Ele é um com o Pai. Ele é aquele que é objeto das promessas. Ele mostra-se como aquele que veio para cuidar de cada um, para nos envolver. Ele mostra-se como Deus encarnado, como o Senhor Todo-Poderoso, como o Rei dos céus e da terra. Ele mostra-se como aquele que pode tudo fazer. Oh, glórias! E nós precisamos entender que esse nosso amado, o amado Jesus, é aquele, irmãos, que tem zelo por nós, que cuida da nossa vida de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. Essa alusão ao pastor, por que Jesus declara-se como pastor? Por quê? Amados, para Israel, o pastor era uma figura muito importante, já que aquela nação dependia muito das ovelhas, do gado, enfim. E havia os pastores que cuidavam dos rebanhos. Eram pessoas que tinham zelo para com seus rebanhos. E a ligação do pastor com a ovelha era muito interessante e continua sendo interessante. Diz às pessoas que conhecem essa área que as ovelhas reconhecem os comandos dados pelo pastor, que elas obedecem ao pastor. E é nessa posição que o Senhor mostra-se. Ele é aquele, irmãos, que cuida das suas ovelhas. Ele é aquele que zela, que defende, que protege. É o Senhor que providencia o alimento para as ovelhas. É aquele que nos dá o sustento. É aquele que veio para nos restaurar. É Jesus, o bom pastor, o Senhor dos céus e da terra. E esta é a verdade. Ele faz uma conexão do senhorio, do pastorado do Todo-Poderoso com a sua própria vida, mostrando ao povo que ele é o próprio Deus, o Deus encarnado. E esta é a verdade que nós precisamos aceitar e vivermos, irmãos, cada dia mais, reconhecendo Jesus como o pastor excelente, o pastor ideal das nossas vidas. Nos deixarmos liderar, guiar, nos deixarmos tomar por Ele, confiarmos nele com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor. Olhe, portanto, para Jesus, o bom pastor, como Deus encarnado, o Senhor dos céus e da terra. Amém? 2. O bom pastor e o seu sacrifício redentor. João capítulo 10, versículo 11, a segunda parte. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Inicialmente Cristo disse: eu sou o bom pastor. E ainda, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amados, quando nós olhamos para nós mesmos, o dia que você está assim em crise, você diz: eu não valho nada. E realmente nós não valemos muita coisa. Nós somos ruins por natureza, decadentes, necessitados do poder e da graça do Senhor. Mas, quando nós olhamos e vemos o nosso estado, e vemos que o Todo-Poderoso, Ele se importou comigo, se importou com você, que Ele pagou um preço que nós não entendemos. Irmãos, vou falar algo para você meditar. Muito pouco nós entendemos de Deus, e vamos entender. Muito pouco. Nós não entendemos um tanto de coisa, mas muita coisa mesmo. Só vamos entender. Não vai demorar muito tempo. Quando estivermos com Ele na glória, aí sim será descortinado diante dos nossos olhos quem é Deus, o seu poder, a sua glória, o seu cuidado para com as nossas vidas. Mas quando nós olhamos para a nossa vida e vemos que nada merecemos, nada somos, oh meu Deus! Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele olhou para cada um de vocês, para cada um de nós, e achou que tínhamos, concluiu que tínhamos valor. E Ele nos amou primeiro, e Ele resolveu sacrificar-se por nós. Resolveu sacrificar-se por nós. Mais uma vez, você não entende, eu também não, o sacrifício de Jesus. Você não entende isso. Você não entende, porque por mais que eu queira expressar para vocês quem é Jesus, a grandiosidade de Jesus, de uma forma visual, que você possa entender, compreender,
a grandiosidade de Jesus, eu não conseguiria. Mas é esse Jesus que te amou. É Jesus que é o dono do universo que te amou. É Jesus que te amou. Mas não só te amou. Não apenas ficou naquele blá blá blá, eu amo você, oh, eu te amo. Hoje é muito fácil as pessoas falarem assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo, né? Boca para fora, toda beleza. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Mas Jesus afirmou que nos amava e mostrou. Ele provou o seu amor para conosco ao sacrificar-se, ao doar-se completamente a nós. Amados, esse é o bom pastor que sacrificou a sua vida, a sua glória, inicialmente a sua glória, deixou a sua glória, nasceu como homem de uma forma tão simplória. Olha só, era Deus. E Ele veio para cuidar da gente. Ele veio para cuidar de nós. E a palavra diz que Ele, de uma forma poderosa, irmãos, de uma forma grandiosa, entregou-se em nosso lugar. Nós é que devíamos todos estarmos mortos. Mas Ele morreu por mim e por você. Ele cumpriu tudo aquilo que o Cordeiro Pascal, lembra do Antigo Testamento? Cordeiro Pascal, uma representação de Cristo Jesus. As pessoas comiam a Páscoa, eis a representação de Jesus, encerrou em Jesus, cumpriu-se em Jesus, e tudo mais que hoje fazem, em nome de uma pretensa Páscoa, é fake, é mentira, é subestimar o sacrifício de Cristo Jesus, mas é anular o sacrifício de Jesus. Portanto, é um perigo muito grande quando você vai nesta onda, nós estamos na Páscoa, feliz Páscoa, é meme de Páscoa, é figurinha de Páscoa nas redes sociais, é na igreja, feliz Páscoa, é o coelhinho da Páscoa na igreja, coelhinho da Páscoa em casa. Você está anulando o sacrifício de Jesus, está anulando. Jesus já fez isso por nós. Não há mais como você conciliar uma nova Páscoa. E a nossa Páscoa, a Páscoa do servo de Deus, é a Santa Ceia. Oh, glórias! Portanto, eis aí uma substituição vicária. Jesus, Ele morreu em nosso lugar. Ele trocou de lugar conosco. Oh, glórias! E eu quero afirmar para vocês que não foi por acaso. Era o projeto de Deus. Era o plano de Deus, desde antes da fundação do mundo, como está em 1 Pedro, capítulo 1. Veja como é maravilhoso o cuidado do Senhor para com as nossas almas. E Cristo Jesus é aquele bom pastor, que cuida das ovelhas, que luta contra as feras para salvar a ovelha, que vai ao encontro da ovelha, que procura alimento para a ovelha, que zela da ovelha, que guarda a ovelha. Jesus é este. E quando nós lemos no versículos 12 e 13, vemos que Cristo Jesus faz uma comparação, que Ele não é como os mercenários. Nesse aspecto, irmãos, os mercenários eram aqueles pastores que recebiam, eles eram pagos para cuidar das ovelhas. E estes não tinham o mesmo cuidado. Se porventura aparecesse uma fera, eles corriam, deixavam a ovelha, que a ovelha se vire, mais ou menos assim. Se a ovelha caísse no buraco, mais uma ovelha no buraco. Se a ovelha estivesse com fome, enfim, era o pastor mercenário. Este era uma espécie de funcionário do dono das ovelhas, mas que não cuidava com amor, com zelo, e sempre abandonava as ovelhas nos momentos difíceis. Isso também é uma lição para nós hoje. É preciso um cuidado muito grande com os mercenários da fé. Vivemos dias em que há muitos que estão apenas correndo atrás do dinheiro, das ofertas, dos dízimos, mas que não têm o zelo do bom pastor, que não ama as ovelhas, que não se importa de fato com as ovelhas.
Outra aplicação que nós podemos fazer em relação a isso aqui são aqueles que trabalham, que prestam serviço para alguém. Se você é colaborador de alguém, não seja um mercenário, ou seja, aquele que trabalha pelo dinheiro, mas faça como se fosse para o Senhor, como se fosse para o Senhor. Eu estava vendo um videozinho essa semana e alguém questionou um funcionário: mas por que você faz tão bem esse serviço? É uma espécie de chefe, acho que chefe secreto, coisa assim. Eu não sei se aquele é montado ou não, mas a resposta do camarada foi muito interessante. Ele diz: eu trabalho como se fosse para Deus. Eu trabalho como se fosse para Deus. Foi a resposta daquele jovem, um cara bem jovem, para aquele que estava conversando com ele. E esta é uma verdade. Nós precisamos tudo fazermos para Deus. Se você trabalha para Deus, você não é mercenário. O teu chefe é Deus. O teu Senhor é Deus. Você apenas presta serviço nessa terra para alguém porque Deus quer que seja desta forma. Mas faça o melhor. Faça para a honra e para a glória do bom pastor, aquele que sacrificou-se para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui, louvando e adorando o seu santo e maravilhoso nome. Amém? 3. O bom pastor e o seu relacionamento com as ovelhas. Há um relacionamento. Não é algo platônico. Não. São duas vias. Deus te ama e você ama o Senhor. Deus te ama e você ama o Senhor. E essa é a verdade. João 10, versículos 14 e 15. Ouça a afirmativa de Jesus: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Oh, glórias! Amados, eu estou sendo repetitivo, mas você compreendeu isso aqui? Você entendeu? Eu não. Eu não consigo entender. Veja a afirmativa de Jesus mais uma vez. Intelectualmente, sim, você há de alcançar, mas, de fato, você não entende. Eu também não. Mais uma vez, disse Jesus: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Entendeu? Intelectualmente, sim. Mas você já imaginou quem era que estava dando a vida por você? Entenda as ovelhas como servos do Senhor, como nós. Quem foi que deu a vida por você? Quem foi? Foi Jesus. Claro, simples assim. Foi Jesus. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus? Eis a questão. Aí você vai responder: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Claro. Mas quem é Deus? Você não conseguiu entender ainda, não é? Eu também não. Veja quem foi que morreu por você. Veja quem morreu por você. Veja quem deu a vida por você. Há um texto no Antigo Testamento, em algumas versões, que nós somos como os vermezinhos de Jacó. Somos o vermezinho de Jacó. Em algumas versões está dessa forma, mas em outras não. Ou seja, somos algo praticamente insignificante. E Deus morre pelos insignificantes, porque Ele nos amou primeiro. Amados, e nós temos uma dificuldade tão grande em amar o Senhor. Só que o texto chama a nossa atenção para isso. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E elas me conhecem. Se eu conheço de fato o bom pastor, é impossível que eu tenha uma vida cristã medíocre.
É impossível que eu tenha uma vida cristã como nós temos visto na média hoje. As pessoas que são levadas a fazer alguma coisa pelo Senhor, meio que, sei lá, gente, não tem nem explicação, misericórdia. Não conhecem o bom pastor, não conhecem o bom pastor. Não conhece, não se iludam. Se você não amar o Senhor a ponto de morrer para você mesmo, e é isso que o Senhor exige de cada um de nós. Ele deu a vida por nós, nós precisamos dar a vida por Ele. Ele nos amou, nós precisamos amá-lo. Está na palavra dessa forma. E se eu não reconheço isto, se eu não vivo isto, eu não conheço o bom pastor. E, consequentemente, não entrarei no céu, porque o Senhor não é complacente com o pecador. Nesse aspecto de levar o cara para o céu, mesmo na prática do pecado. E tudo isso que nós fazemos e ferimos o mandamento do Senhor, gera pecado. Amém? Como eu disse inicialmente, afirmam que as ovelhas conhecem a voz do pastor, os comandos do pastor são entendidos pelas ovelhas. Nós precisamos conhecer a voz, glórias, do nosso bom pastor. Entendermos os comandos do nosso bom pastor. E é interessante, irmãos, esse bom pastor, ele conhece as suas ovelhas pelo nome. É só você ver no versículo 3 de João capítulo 10. Ele conhece as suas ovelhas pelo nome. É um conhecer de fato. Jesus não vê um pacote de humanos, aquele tantão, 8 bilhões de humanos, 8 bilhões, aquele tantão de gente, não. Jesus vê um a um. Você compreende isso? Tenho certeza que não, eu também não, mas é fato, é desse jeito. Amém? E nós, como ovelhas do Senhor, precisamos reconhecer a voz do Senhor, seguir o Senhor, amar o Senhor acima de todas as coisas e frutificar segundo aquilo que o bom pastor quer. Obediência, vivendo a vontade dEle, praticando aquilo que Ele quer, zelando por aquilo que Ele determina para cada um de nós. Glórias! E por fim, irmãos, o bom pastor, ele tem uma promessa de segurança para as nossas vidas. 4, o bom pastor e a sua promessa de segurança. Mas antes vimos o bom pastor e a sua identidade divina. Jesus mostrou-se como Deus, o Deus encarnado. Glórias! O bom pastor e o seu sacrifício redentor, seu sacrifício vicário. Ele trocou de lugar, ele deu a sua vida por nós. 3, o bom pastor e o seu relacionamento com as ovelhas. O Senhor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas precisam conhecê-lo. E 4, e último tópico, o bom pastor e a sua promessa de segurança. João capítulo 10, versículos 28 e 29. Ouçam. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Você consegue ver a segurança afirmativa, a promessa de segurança do Senhor para com as suas ovelhas? Eu lhes dou a vida eterna, eu lhes dou a vida eterna. E complementa, jamais perecerão, e vai além, ninguém as arrebatará da minha mão. Glórias! 3 afirmativas do Senhor para as nossas vidas, afirmativas de segurança, da vida eterna, não perecerão e jamais serão arrancados das mãos ou da mão do Senhor. E esta é a verdade do Senhor para as nossas almas. O bom pastor veio para que nós pudéssemos entendê-lo como Senhor, segui-lo, amá-lo, obedecer a sua voz, para que no dia eterno, e não vai demorar muito tempo,
estejamos para todos sempre com Ele ali na glória. Mas esse plano, esse projeto do Senhor é antigo, é antes mesmo do teu nascimento, da tua existência. É nos tempos em que nada existia, o Senhor já tinha esse projeto para a tua vida. João capítulo 3, versículo 16, eis a afirmativa de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não se perca, não morra e vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Promessa do Senhor, promessa do Todo-Poderoso, que se cumpre no bom pastor, que se cumpre em Cristo Jesus. Portanto, amados, que nós possamos nos achegarmos ao Senhor, vivermos a verdade do Todo-Poderoso, amá-lo com todas as nossas forças, para que a vontade dele se manifeste de forma grandiosa na nossa existência e estejamos de fato diante dele como ovelhas, ovelhas que obedecem ao seu comando, ovelhas que o amam acima de todas as coisas, ovelhas que têm prazer em estar no aprisco do eterno, ovelhas que têm satisfação em ser cuidadas pelo bom pastor. Que você seja uma dessas ovelhas para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? A declaração de Cristo, irmãos, eu sou o bom pastor. Esta declaração resume toda a essência de quem é Jesus e daquilo que Ele fez por cada um de nós. Amém? É um resumo de toda essa essência. É o Deus encarnado, o Deus que cuida das suas ovelhas. É o Deus que preparou-nos lugar na glória. É o Deus que virá nos resgatar para estarmos com Ele para todo sempre, usufruindo do melhor que Deus tem para os seus amados. E isso é grande demais. Amém? Que nós possamos amar o bom pastor da mesma forma que o bom pastor nos ama e vivermos a verdade dele, guardados e protegidos, guardados no aprisco do Senhor. Não saia do aprisco de Deus. Não saia. Não saia. Amém, igreja? Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado por esse sacrifício tão magnífico, Pai. Muito obrigado por esse cuidado, por esse amor imerecido. É a graça, Senhor. É a graça, é o favor imerecido, é o amor imerecido. Eu não merecia, eu não mereço. Nós não merecíamos, nós não merecemos. Mas Tu nos amastes primeiro. Oh Deus, muito obrigado por nos amar. Oh Deus, muito obrigado. Que Teu nome seja louvado. E que essa palavra de hoje fique gravada em nosso coração, Pai. No coração desses que hão de ouvi-la. Para que possam vigiar e viver como ovelhas. Ovelhas Tuas. Que assim seja, Senhor. Que Tu sejas do nosso bom pastor. Oh glórias, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Jesus, o bom pastor. Seja ovelha do bom pastor. Oh glórias. Mensagem 1357.